Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui na TV Câmara de Florianópolis, sempre pelos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura. Hoje, recebendo os nossos convidados, vereador Afrânio Beaupré do PSOL e também a arquiteta e urbanista Silvia Lenze, ela que por mais de 30 anos esteve aqui no nosso Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o IUPUF. E o tema do programa hoje é um tema muito importante para a nossa cidade, a revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Plano esse que começou a ser construído em 2006. Em 2014, ele acabou sendo aprovado aqui na Câmara e virou uma lei municipal. Em 2021, essa revisão veio do Executivo para casa para ser analisada pelos vereadores, foi reprovada, não foi aprovada pelos vereadores, retornou para a Prefeitura de Florianópolis e agora a Câmara aguarda essa nova revisão para que possa então analisar e fazer uma votação. Vereador, obrigado pela sua presença no Sala de Visitas e eu lhe pergunto, essa novela do Plano Diretor, estamos chegando nos últimos capítulos ou ela vai virar uma série? Não, eu espero que termine logo a novela e que possamos iniciar de maneira séria o debate que todos nós esperamos com relação ao Plano Diretor. Só para explicar melhor a quem vai nos assistir, Fábio, eu diria o seguinte, o nosso Plano Diretor, que é uma lei que está em vigor, é a Lei 482, aprovada em 2014, como bem disseste, por força de uma lei federal, o chamado Estatuto da Cidade, ela tem que ser revisada periodicamente de 10 em 10 anos, no máximo, intervalo de 10 anos. Como ela foi aprovada em 2014, nós temos ainda até 2024 para fazer uma revisão. Por que revisão? Claro, porque a cidade é viva, a cidade se movimenta, a cidade precisa de sempre redefinições. Não dá para definir uma lei e essa lei ser eterna, não existe isso. Então, o próprio legislador, a lei federal, colocou razoavelmente um prazo de 10 anos, no mínimo, para que se pudesse fazer essa revisão. Ora, nós tivemos aqui em Florianópolis uma situação inusitada, eu digo assim. Por quê? Porque em janeiro do ano passado, assim que o prefeito foi reeleito, e foi reeleito em primeiro turno, tomou posse. A Câmara de Vereadores também tomou posse no dia 1º de janeiro de 2021. Na primeira semana, fomos surpreendidos com 6 projetos de lei e uma convocação extraordinária da Câmara. Dentre eles, estava a revisão do Plano Diretor. A Câmara, no meu modo de entender, aceitou equivocadamente a tramitação da matéria, foi a voto no plenário e não passou. Isso, no meu modo de entender, foi salutar, porque estava viciada aquela proposta que o prefeito trouxe, na medida em que não atendia o que está prescrito, o que está previsto na lei do Estatuto da Cidade. Ou seja, a participação da sociedade naquilo que é a alma do planejamento urbano, que é o Plano Diretor. Não houve nenhuma participação. E como é que o prefeito manda, na primeira semana, os vereadores ainda não tinham sequer escolhido seus gabinetes, ainda não tinham nem sequer composto as suas assessorias, e já estavam decidindo sobre o Plano Diretor, votando matéria, tramitando em 7 dias, equivocadamente. Mas a Câmara, sabiamente, rejeitou a proposta que o prefeito trouxe. Bem, ele insistiu. Esse tema foi parar na Justiça. E hoje nós vivemos um impasse. A Justiça quer que o prefeito, vamos dizer assim, obedeça
o que é óbvio, obedeça à legislação federal, mas o prefeito já está de saída. Semana que vem ele está indo embora, vai renunciar. Eu espero que o próximo prefeito que vai assumir, o vice-prefeito, o Topázio, tome consciência da importância dessa matéria e coloque o trem no trilho e coloque as coisas no seu devido lugar e que faça um processo participativo, democrático, porque aparentemente diz assim, não, mas o Afrânio, o Marquito, a Carla Aires, seja lá quem for, a coletiva, eles são contra a revisão do plano diretor. Não. Nós somos favoráveis à revisão, até porque é uma determinação legal. O que nós não aceitamos é o rolo compressor, a exclusão da participação social. Tanto é que a Justiça decidiu que a tramitação está completamente equivocada e que precisa ter efetivamente uma participação da sociedade na elaboração. Então, esse é o impasse que nós estamos vivendo. Estão aguardando. Tá certo? Claro, tem todo um debate de conteúdo que nós precisamos fazer. Isso quando chegar na casa. Silvia, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Visitas. Como eu disse anteriormente, mais de 30 anos de serviços prestados a Florianópolis através do IPUF. E quando você estava já saindo, né, do IPUF, deixando o Instituto de Planejamento, ainda você conseguiu pegar aquele começo ali da discussão do plano diretor. E de lá para cá, como o Afrânio falou, já estamos chegando a quase 10 anos, né, dele se tornar lei. Como é que você viu essa discussão e de lá para cá, como é que você observa essa nova discussão que tem sido criada aqui na Câmara de Vereadores? Realmente eu acho que o plano diretor de Florianópolis vai entrar para o Guinness, né, pelo maior prazo de tramitação. Boa tarde a todos. Mas eu acho que, às vezes, assim, o que se argumenta é que isso já vem sendo exaustivamente discutido, ele vem sendo discutido aos pedaços, de uma maneira truncada, né? Então, a gente pode, historicamente, acho que isso é um prato cheio para a universidade, fazer uma análise das várias etapas do plano. Quando nós começamos, que eu ainda participei dessa fase inicial, foi em 2006, né? Começou a partir das conferências das cidades, e na época o presidente do IPUF era o Dr. Hildo, e ele fez uma convocação à sociedade, dando a representação para os representantes distritais, e naquele momento, assim, foi um momento que se organizou muito, a população foi chamada e atendeu esse pedido de participar da discussão do plano diretor. Foi um processo confuso, foi um processo desgastante, mas extremamente rico. Até porque, quando eu trabalhava no IPUF, na época ali, 85, com a discussão do plano dos balneários, nós chegamos a fazer uma cartilha para discutir o plano dos balneários com as comunidades e a gente não encontrava as representações, né? Faltava organização social para debater isso aí. Então, tinha o que eles diziam, assim, aquelas lideranças que eram muito... Eles chamavam cabo eleitorais dos políticos que estavam ali, não era necessariamente uma representação da população. Então, quanto a esse aspecto, evoluiu bastante. Isso aí aumenta a complexidade da discussão, mas eu acho que sempre traz um resultado mais positivo em relação a isso aí. Eu acho que houve uma série de questões assim que foram, entende, já bastante discutidas e que comprometeram isso aí, a própria questão do plano entrar incompleto, esse que resultou na 482, com muitas lacunas de entrar na Câmara, com mapas que eram substituídos, então cria uma confusão e insegurança muito grande, e isso acabou resultando realmente numa lei que ela pode ter até diretrizes muito interessantes, mas ela tem muita subjetividade, a aplicabilidade dela é muito complicada, a 482. É uma tarefa muito árdua para quem está dentro da prefeitura que tem que analisar algum projeto à luz dessa 482. E daí que se falou, com a criação do Conselho do Plano Diretor, que eu fiz parte do primeiro grupo representando o continente, se falou na questão da necessidade de revisão do texto para clarear esse texto. E naquela época houve uma concordância, porque realmente estava difícil a aplicação do plano. Só que de lá até aqui o Afrânio relatou toda a história onde se chegou, né, em janeiro de 2021. Como eu trabalhei 30 anos no IPUF, eu achei que eu já tinha me envolvido o suficiente, eu já tinha decidido me afastar totalmente desse assunto.
Mas, acompanhando no jornal a notícia de que entrou um plano diretor na Câmara, que determinados segmentos da cidade defendiam com muito vigor e que ninguém conhecia, eu fiquei intrigada com isso. Aí eu fui falar com conselheiros do plano para pedir uma cópia. Eles disseram que não tinham acesso, representantes territoriais. Eu liguei para o IPUF pedindo uma cópia do plano. Me disseram que o plano não estava disponível. E isso foi me deixando muito mais intrigada, porque eu disse, como que pode um plano entrar na Câmara para ser aprovado, determinados setores da cidade, da construção civil, estarem defendendo esse plano com tanto afinco, e a cidade, os próprios conselheiros estarem desconhecendo esse plano. E nem os técnicos do próprio IPUF, né? Não, ali eu nem sabia, né? O que me chamou a atenção foi isso aí, né? E aí, claro, à medida que você vai se envolvendo no assunto, você fica sabendo que a equipe do IPUF não participou, vem aquela audiência na véspera do final de ano, e aí, à medida que a gente teve tempo assim, de conseguir ler um pouco o plano, ficou espantada com a proposta que tem ali, entende? Porque é uma proposta que ela tem uma visão completamente unilateral da cidade para atender um único setor, né? Então, eu até acho que as pessoas têm que se manifestar em cima do que querem para a cidade, mas isso não pode resultar num plano que vai repercutir no impacto no dia a dia de todo e qualquer cidadão. Afrânio, em 2014, por coincidência, eu estava no IPUF, né? Por 2 anos eu fiquei lá como assessor de comunicação e eu participei desse trabalho que foi feito dentro do IPUF para chegar a se aprovar como lei municipal. E dentro desse trabalho nós tivemos essas reuniões distritais, esses encontros que foram feitos em todas as regiões, levando mapas e discutindo o que poderia ser feito ou não ser feito até se chegar a essa situação. E como citou a Silvia, nessa revisão do plano, apesar de ser uma revisão, uma reunião como aquela que foi feita na LESC não serviria para que vocês pudessem ter um embasamento de se aprovar um plano como esse, né, de revisão. Não, exatamente. Todos nós ficamos surpresos, né, pela forma como foi apresentado, porque quando se fala assim, é uma revisão, parece que é uma coisa menor. Só vai mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, era completamente uma proposta que descaracterizava todo o projeto anterior, original, e que estava sendo tratado em petit comité, pelos gabinetes, e o prefeito não queria dar conhecimento. E quando ele deu, porque um dia tinha que vir a público, ele resolveu fazer uma única audiência. É exatamente isso. E uma única audiência não dá, porque ela começou às 8 da noite. Às 8 da noite, o secretário, só para apresentar e fazer a introdução, ele falou mais de 1h30, e quando as pessoas foram perguntar, etc., já estava acabando. E não deu nem para se discutir. Tanto é que a audiência foi interrompida com promessa de continuar numa outra oportunidade. E aí nós caímos numa insegurança jurídica, judicialização e etc. Isso é muito grave, porque eu acho que não existe uma cidade que, para viver bem, em que não tenha duas coisas como base: o princípio da segurança jurídica e a democracia. Quando você fere a democracia, fere o princípio da segurança jurídica, pode acreditar que aí tem coelho no mato. E para você que está chegando agora, está acompanhando a gente pelos canais 11.2 da TV Digital Aberta ou no canal 16 da NET, esse é o programa Sala de Visitas, onde nós estamos trazendo hoje um tema super importante para a cidade, a revisão do Plano Diretor de Florianópolis, e debatendo esse tema junto com o vereador Afrânio Beaupré do PSOL e também a Silvia Lenzi, ela que é arquiteta e urbanista e por mais de 30 anos viveu essa situação dentro do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Nós vamos a um breve intervalo e na sequência a gente volta para falar um pouco mais sobre esse assunto aqui no Sala de Visita. Não saia daí.
É economizando que a gente multiplica. Em 2021, a Câmara Municipal de Florianópolis repassou 12 milhões para a Prefeitura. Na saúde, os investimentos foram em centros de vacinação e na contratação de profissionais. No transporte público, o investimento foi feito para que não haja reajuste nas passagens, para ampliar horários e itinerários e oferecer descontos e passagens gratuitas no último domingo do mês. Câmara Municipal de Florianópolis. Se é um direito seu, é um dever nosso. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui na Câmara Municipal de Florianópolis e vocês acompanhando a gente aqui na TV Câmara através dos canais 11.2, na TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura e lá é compartilhado com a TVA, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Estamos falando hoje sobre a revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Plano esse que virou lei em 2014 e que dentro de um período de 10 anos ele tem que passar por uma revisão. Revisão essa que chegou na Câmara de Vereadores, não foi aprovada pelos vereadores, retornou ao Poder Executivo e agora o Poder Legislativo aguarda novamente esse projeto para que possa ser analisado pelos vereadores. A vereadora Frane já falou um pouco desse trabalho aqui na Câmara, a Silvia Lenze, arquiteta e urbanista, também trazendo informações desde que ela se envolveu no início desse plano. Silvia, eu vejo que é muito importante, além da participação política, tanto do Executivo quanto do Legislativo, a participação também dos órgãos técnicos e das universidades dentro dessa revisão do plano diretor para que possa se agregar informações que são essenciais, né, para que ele possa ser revisado e aprovado, né? Então, eu acho que Florianópolis tem um porte de cidade que permitiria fazer um plano exemplar. De algum tempo atrás eu li que Florianópolis é uma das cidades que tem o maior número de doutores per capita, a capital que tem o maior número de doutores per capita pela quantidade de universidades que tem aqui. Então, nós temos uma inteligência em várias áreas colocadas na cidade que poderia estar a favor da cidade, entende? Mas essas questões, elas têm que ter, eu digo assim, a relação, inclusive eu tive a oportunidade de falar na audiência pública, para você conseguir chegar a um resultado positivo de um plano, você tem que estabelecer uma relação de confiança. Uma relação de confiança com os políticos, com os gestores, com os vereadores, e cada um vai dar o melhor de si para isso. Quando o secretário Michel apresentou essa apresentação que ele fez na audiência, eu concordo com quase tudo que ele colocou lá em termos assim da análise que ele fez da cidade, da importância de você ter os usos mistos, a necessidade de adensar algumas áreas, não indiscriminadamente, como o plano aparece, entende? Aparece assim, é muito frágil a questão das áreas verdes, elas estão muito ameaçadas nesse plano. Mas assim, eu fui para a audiência, que eu acho que durou mais do que 4 horas, Fernando, porque eu acho que às 6 eu já estava lá, entende? Sabe, assim, quer dizer... Mas ele não apresentou o plano. Não. Foi a questão que eu coloquei, quer dizer, a lei complementar não foi discutida. E realmente a audiência talvez nem seja o lugar para se discutir. Essas audiências, elas têm que ser antecedidas por oficinas. Então, foi o que o IPUF fez. Foi o que o IPUF já fez. 2014, então, o que acontece? Quer dizer, do jeito que está sendo, do jeito que a prefeitura conduziu esse processo, primeiro teve o lado positivo, que eu sempre reitero isso, é que conseguiu nos tirar, como sociedade civil, da zona de conforto. Cada um estava dentro da sua casa, com a pandemia e tal, houve uma mobilização. E as pessoas estão se mobilizando, não é contra o prefeito, é a favor da cidade. Quem está se mobilizando, quem quer discutir, está preocupado com as questões da cidade. Eu vi várias manifestações de gente que defendia esse plano, que parece que você estava fazendo o plano de um projeto para as planícies arrasadas de Mato Grosso do Sul. Porque, assim, não se falava nunca na questão da paisagem, na fragilidade da ilha, nos ecossistemas naturais. É só adensar, como se tivesse assim, uma rasa quarteirão para você criar uma cidade que, eu digo, se esse grupo, se esse discurso ele for bem sucedido,
eu acho que essas pessoas que estão propondo isso não vão continuar morando na cidade, porque ela vai ficar insustentável. Afrânio, os cargos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, eles passam. O plano diretor fica. Esse é a grande importância para que a gente possa discutir esse tema. Como é que tu vê a participação do IPUF, que é um grande órgão que deveria ter um pouco mais digamos assim, um pouco mais de intensidade dentro dessa discussão? E como é que tu vê também essa possibilidade de se realizar, como a Silvia disse, oficinas novamente, que não fique somente nessa situação de vamos fazer audiência, onde muitas vezes acaba se tornando uma discussão mais política do que até mesmo em relação ao plano, né? Fábio, tocaste num assunto que eu considero extremamente importante. Porque a atual lei, a 482, ela prevê as chamadas áreas urbanas especiais, as chamadas AUS. E qualquer modificação ou qualquer definição de área urbana especial, que são áreas que não estão regradas pelo conjunto da legislação no seu todo. E, portanto, elas podem ser destacadas e ter um projeto específico e decidido, encaminhado e discutido com o nosso Instituto de Planejamento Urbano. Ali, no artigo 284 da atual lei, está regrado toda a forma de se fazer um projeto para as áreas urbanas especiais. Dentre elas, o seguinte: tem que ser feito pelo órgão de planejamento. Quem é? IPUF. Segundo, tem que ter um laudo, uma manifestação, uma aprovação, um relatório técnico do IPUF. Tem que ser feito por servidores de carreira. E assim vai regrando e depois leva para o prefeito homologar. Do jeito que ele está propondo, nessa minuta que está judicializada, é o seguinte: não tem nada, não existe, não precisa mais de IPUF, não tem mais relatório técnico, não tem mais funcionário de carreira, simplesmente pode-se contratar um escritório particular de arquitetura, leva na mesa do prefeito e ali não se sabe por quê, o prefeito é que decide e como decide. Por que o Jean está querendo jogar o nosso órgão de planejamento fora? Jogando ele na margem do processo, ou à margem do processo. Por que, Jean? Isso nós não podemos aceitar. Ao contrário, tem que ser aberto, transparente, com participação popular e com oficinas que estão previstas, inclusive, na própria lei federal, no Estatuto da Cidade. O que são oficinas, como disse a Silvia Lenze? Bem, lá no meu bairro, muita gente quer participar, quer discutir, mas não tem conhecimento mínimo sobre legislação, sobre planejamento, sobre ocupação do solo, sobre ecossistemas. Como é que essas pessoas, a dona Maria, o seu João, que é pescador, que é pedreiro, que enfim, jardineiro, quer participar, quer discutir a sua cidade, o problema do seu bairro? Vamos fazer oficinas, qualificar, trazer essas pessoas próximo do saber, do conhecimento acadêmico, mas elas também vão trazer o conhecimento, o saber e a experiência de vida delas. E como disse a Silvia, e isso tem que ter um comprometimento, um ganho, resultado, é um ganho social para todos nós. Agora, do jeito que o Jean, de uma maneira muito ardilosa, armou essa revisão do plano diretor, às escondidas, nós não podemos aceitar. Poderia agregar mais um problema, que eu vejo gravíssimo, que também a Silvia já trouxe. Hoje, Fábio, lá nós temos as categorias, as classificações, né? O que é, por exemplo, uma área verde de lazer? É um espaço onde a lei atual permite pequenas construções do tipo um parquinho para crianças, numa praça,
um pequeno depósito para material tipo um cortador de grama, um chuveiro, um banheiro, permite. Com a atual proposta, o que o Jean está propondo é prédios dentro de área verde de lazer. E eu me pergunto, será que ele não está levando à privatização o Parque da Luz, que é uma das áreas nobres mais cobiçadas de Florianópolis? O Parque de Coqueiros, permitindo prédios e construções dentro de área verde de lazer? O Horto Florestal do Córrego Grande? E todas as outras áreas verdes que nós temos na cidade? Isso é um absurdo, isso é uma agressão, é uma estupidez que estão fazendo com o nosso plano diretor, com a nossa querida cidade Florianópolis. Nós não podemos aceitar. É preciso preservar essa cidade, sim, cada vez mais uma cidade verde, agradável, aprazível, e menos essa cidade cinza que vai criando características de perda de qualidade de vida. Silvia, para a gente já ir encaminhando o programa, que a gente tem pouco tempo, pela tua experiência, por esse tempo todo como urbanista, como uma pessoa que conhece a arquitetura da cidade, quais são os pontos cruciais que precisam ser colocados dentro dessa revisão do plano diretor, inclusive até com esse crescimento demográfico que nós tivemos em Florianópolis nos últimos anos, com vários problemas de mobilidade, problemas de assistencial, problemas de moradia. O que tu vê assim que hoje o plano diretor ele precisa ser modificado com urgência? Não, a questão da moradia é evidente que é essencial, mas eu gostaria de enfatizar, pelo pouco tempo que a gente tem, um sistema de áreas públicas e áreas verdes. Porque a cidade ela é feita em cima dessa macroestruturação urbana. Na medida que você resgata e qualifica praças, você articula isso com corredores verdes, você arboriza as ruas, que eles tiraram a obrigatoriedade de arborização numa época de aquecimento global que não dá para entender. Quer dizer, você qualifica esses espaços e cria essa rede, você está beneficiando todo e qualquer morador. E eu acho assim que o plano ele chegou de uma forma, foi tão impactante, que eu acho que nós perdemos a capacidade de sonhar. Nós perdemos a capacidade de sonhar a cidade. A gente fica mais discutindo questões como a Frânio diz, que é a ocupação, que para mim assim, ó, é uma coisa tão ilógica que falta contra-argumento para dizer, mas como construir na área verde, para mim era uma coisa consagrada. Né? Na área verde falta na cidade, falta área de fruição. A gente tem muita área de encosta verde, tem mar, mas a área de fruição são poucos. E ainda comprometer essas aí, então tem umas coisas assim que você fica também impactado. Então acho que tem que olhar para isso com carinho e para mim assim, ó, o papel do poder público, do executivo, do legislativo é fazer a mediação entre os vários interesses da cidade. Cada um pode ter seu sonho de cidade, eles têm que intermediar em função do bem coletivo. A partir disso aí eu acho que é possível negociar um monte de coisa. E pelas conversas que eu tenho tido com pessoas das mais diferentes, existe um sonho comum da cidade que a gente consegue identificar. Existem algumas particularidades que elas são muito distintas, mas o pessoal quer uma cidade com águas limpas, com saneamento, com verde, com calçada sem buraco. Isso aí todo mundo quer, com mobilidade. Esse plano entope, cria uma prisão de ventre urbana na cidade, do jeito que está sendo plantado. Então, assim, é possível identificar assim, muito mais pontos comuns do que divergentes se a prefeitura se dispuser a fazer essas oficinas, essa discussão com as comunidades. Afrânio, já encaminhando a gente já para finalizar essa situação, tu acredita que esse plano diretor agora, essa revisão, ela deve chegar ainda esse ano em Florianópolis? Ou pelo menos vão segurar o prazo aí desses 10 anos que chega em 2024? Como é que tu tem visto isso politicamente? Eu estou acompanhando o desdobramento disso de uma maneira muito assim, muito de perto. E eu sei que a decisão judicial, ela exige com que a prefeitura organize o processo de participação com audiências públicas, que sejam efetivamente audiências que chamem a população e que não façam de maneira burocrática, só por um mero cumprimento, mas que traga mesmo a participação da cidadania, o seu conhecimento, a maneira de pensar o futuro de Florianópolis. Bem, dito isso,
eu acredito de que nós podemos organizar nesse segundo semestre um processo de participação efetivo da sociedade, como bem colocastes, e a Silvia também, que envolve também as universidades, as cabeças pensantes e o interesse também legítimo das empresas, da construção civil, do turismo, etc. Não há problema. O que não se pode fazer é deixar os interesses interesseiros passar à revelia do processo de transparência e participação. Então, eu acredito que a gente pode criar esse mecanismo das audiências públicas e a matéria chegando na Câmara de Vereadores, que se de fato houve um processo verdadeiro, participativo, que a Câmara de Vereadores também abra aqui as suas portas, se discuta, não faça o que fez da vez passada, 608 emendas, que também descaracterizou completamente a proposta que foi discutida na sociedade, nos bairros, nas audiências públicas, mas que a Câmara também respeite esse processo participativo e faça a sua parte. Faça a sua parte. Então, eu acredito que a gente tem capacidade, conhecimento, inteligência para fazer um processo verdadeiro e que oriente o desenvolvimento urbano do nosso município. Vereador Afrânio Beaupré, pessoal, obrigado pela sua participação aqui no Sala de Visitas. Eu que agradeço a oportunidade. Urbanista, arquiteta, conhecedora da nossa cidade, Silvia Lenz, obrigado pela sua participação no Sala de Visita. Essa aula que a gente teve um pouquinho para conhecer todo esse seu trabalho e esse conhecimento que você já agregou para a nossa cidade. Eu agradeço o convite, obrigado por estar aqui. E para você também, a gente agradece a audiência de você que esteve com a gente em mais um programa Sala de Visita, que você pode ficar sempre antenado com a gente aqui pelos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura. Hoje nós tivemos o Sala de Visita falando sobre essa revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Mas se você quiser acompanhar os nossos conteúdos aqui da TV Câmara de Florianópolis, você pode acessar as nossas redes sociais, tem lá o Instagram, tem o Facebook, e você pode acessar também o YouTube, onde lá fica armazenado todo o material que a gente produz aqui na TV Câmara, e lá também tem as nossas transmissões ao vivo. Além disso, todas as informações do Poder Legislativo da capital catarinense você encontra no nosso site. Um site que agora é acessível, hein? Você que é deficiente visual, você que é deficiente auditivo, também vai poder acompanhar a gente no nosso novo site. Anote aí, ó, www.cmf.sc.gov.br. Até o próximo programa. Obrigado.